Venha fazer parte dessa jornada. Aqui você encontra conteúdos completos em direito, contabilidade, administração pública, administração financeira e orçamentária, matemática financeira, estatística, orçamento público, auditoria governamental, política, controle externo e legislação específica. As videoaulas são desenvolvidas com clareza, objetividade e rigor conceitual. Caminhe comigo, vamos aprender juntos, com método e propósito. Seja muito bem-vindo. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo num tema de extrema relevância para a administração pública. Nós vamos analisar a consolidação do entendimento da Suprema Corte, que simplesmente cortou na raiz o pagamento daquelas vantagens extra-teto, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público. É uma análise puramente técnica, baseada em dados reais e que muda muita coisa. Vamos lá? Para a gente entender essa nova realidade direitinho, eu dividi nossa análise em 5 passos fundamentais. 1. O teto e o STF. 2. A regra dos 35%. 3. O contra-cheque único. 4. A transparência ativa obrigatória. E, por fim, o passo 5, a responsabilização de gestores. Começando então pelo nosso primeiro pilar, o teto e o Supremo Tribunal Federal. A intenção do STF aqui foi muito clara, dar efetividade real ao limite de remuneração que já está lá na Constituição Federal e barrar de vez a proliferação dos famosos pendurincalhos. Mas o que são eles, tecnicamente? São verbas indenizatórias ou extras que muitas vezes eram criadas por uma simples canetada, um ato administrativo interno de um tribunal ou por leis estaduais, sem nenhum amparo de uma lei federal nacional. A Suprema Corte foi categórica e proibiu terminantemente a criação ou o pagamento de novas verbas desse tipo. Acabou a farra de criar auxílio para burlar o teto. E a linha divisória que o STF traçou é claríssima. De um lado, estão agora totalmente proibidos aqueles benefícios que inflavam os contra-cheques de forma artificial, como auxílio moradia irrestrito, auxílio creche, auxílio combustível e as famosas licenças compensatórias por acúmulo de função. Olha só, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. A estimativa era de que só agora, no ano de 2025, o gasto com essas licenças compensatórias chegaria a 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Por outro lado, o que continua valendo? Apenas o que está expresso na Constituição, o 13º salário, 1/3 de férias e o auxílio saúde, sendo que este último exige uma comprovação rigorosa de gasto. Não basta pedir, tem que provar. Isso nos leva ao segundo ponto da nossa aula, a chamada regra dos 35%. Para entender a matemática dessa nova regra, guardem bem esse número: R$ 46.366,19. Esse é o subsídio atual de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E, por definição, ele é o teto constitucional absoluto do funcionalismo público brasileiro. Nenhuma remuneração base de nenhum servidor pode passar de 1 centavo além desse valor. Ah, professor, mas e as verbas permitidas? Excelente pergunta. A Corte também colocou um freio nelas. Funciona assim: todas as verbas indenizatórias autorizadas somadas não podem passar de 35% do teto constitucional. Isso dá um pouco mais de R$ 16 mil. Além disso, o adicional por tempo de serviço, o famoso ATS, que garante 5% a cada 5 anos trabalhados, também ganhou uma trava máxima própria de 35%. A engenharia financeira aqui é rigorosa. Juntando essas duas fatias de 35%, o máximo que alguém pode ganhar de forma lícita, além do salário base, é 70% acima do teto oficial. Nada além disso. Colocando tudo isso na ponta do lápis, chegamos a este teto operacional prático. Com essas porcentagens aplicadas à risca, o limite legal máximo absoluto para o magistrado lá no topo de uma carreira madura cai para R$ 78.528. E olha, essa é uma contenção gigantesca. Na realidade anterior, sem esses limites claros, a média das remunerações costumava bater facilmente a casa dos R$ 95 mil mensais. Justamente por causa do acúmulo daquelas verbas que vimos antes, as estimativas oficiais indicam que essa nova organização vai poupar cerca de 7,3 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. É um respiro imenso para o orçamento. Vamos então ao nosso terceiro pilar, o contra-cheque único. A grande questão na administração pública é sempre a mesma, não é? Como a gente garante que a regra matemática seja realmente cumprida? Como evitar aquelas antigas manobras contábeis? Porque, historicamente, o que acontecia era a emissão de 2 ou até mais folhas de pagamento paralelas, uma para o salário, outra para os extras. Isso mascarava os limites, deixava a fiscalização praticamente impossível e ainda custava caro para a administração. Pois é, o STF cortou esse mal pela raiz. A regra agora é uma só,
E não tem exceção. Contra-cheques paralelos estão terminantemente proibidos. Ponto final. Absolutamente todas as rúbricas, seja o salário base, sejam as verbas indenizatórias, tudo tem que entrar em um único documento mensal. Além disso, qualquer tentativa de revisão, reclassificação ou reestruturação de cargos que tenha como objetivo disfarçar ou preservar verbas irregulares perde o efeito imediatamente. É a consagração do princípio da moralidade e da eficiência, colocando tudo às claras. E colocar tudo às claras nos leva diretamente ao quarto ponto, a transparência ativa obrigatória. Com esse contra-cheque único, a sociedade passa a ter o direito e o dever de auditar essas despesas. E a decisão do Supremo não deixa margem para o jeitinho. Foi estabelecida uma regra de transparência ativa que vale para todos os níveis da federação. São 3 passos obrigatórios. A publicação dos dados tem que ser mensal, as rúbricas devem ser detalhadas, sem nomes genéricos para esconder gastos, e o acesso tem que ser público, fácil, direto nos portais oficiais da internet. Tudo em perfeita harmonia com a nossa lei de acesso à informação. Por fim, o nosso quinto e último passo: a responsabilização dos gestores. A gente sabe que regra sem consequência acaba virando letra morta, não é verdade? E a Corte foi implacável nisso. As mais altas autoridades ordenadoras de despesas, e aqui estamos falando de presidentes de tribunais, procuradores gerais de justiça, o advogado-geral da União, agora respondem pessoalmente, nas esferas penal, civil e administrativa. E não é só se pagarem a verba irregular, não. Se houver qualquer discrepância, qualquer diferença entre os dados divulgados lá no portal da transparência e o que realmente caiu na conta do servidor, a autoridade responde por isso. Acabou o espaço para o erro intencional. Se gostar do conteúdo, dê um joinha, aperte o sininho para ativar as notificações, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os amigos. Para encerrar a nossa análise técnica de hoje, eu quero deixar uma reflexão importante para vocês. Essas decisões impõem freios essenciais e imediatos. Mas, sem uma lei ordinária federal que regulamente de forma definitiva essas exceções, a gente vai viver um período de transição. Fica a grande pergunta: será que essas regras vão ser suficientes para enterrar de vez a cultura dos supersalários? Ou o legislativo vai precisar agir logo para impedir que o teto constitucional vire apenas o piso salarial de algumas carreiras? Lembrem-se, a transparência ativa que discutimos aqui é a principal arma que nós temos para fiscalizar essa resposta. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula!